Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 propriedades dos paralelogramos, depois da vinheta, que agora nós temos uma vinheta, né? A primeira propriedade, como vocês estão vendo aí, diz assim: em todo paralelogramo, 2 ângulos opostos são congruentes e 2 ângulos não opostos são suplementares. Se essa figura que eu fiz aqui, ABCD, é um paralelogramo, tem que valer para ela o quê? A é congruente a D e C é congruente a B. E os não opostos, como A mais B tem que ser igual a 180, C mais D igual a 180. Podemos ainda dizer aqui que A mais C também dá igual a 180 graus e B mais D também dá igual a 180 graus, tá? Para fazermos a demonstração desse problema, dessa propriedade, nós vamos precisar de um conhecimento que está num vídeo aí chamado retas paralelas cortadas por uma transversal. Se você já entende desse assunto, tudo bem. Se não, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui no meu canal, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar linkado aí para vocês verem, tá certo? Vamos considerar a seguinte situação. Eu vou desenhar aqui o segmento AB e o segmento CD. Então aqui está AB e CD. E eu vou traçar aqui uma reta transversal passando por AC, tá certo? Então a reta que passa por aqui por AC é uma transversal, tá? O que é que acontece? Isso aqui vai ficar definido 2 ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo C. Esse ângulo A e esse ângulo C são chamados de colaterais internos. E o que é que acontece? Qual a propriedade dos colaterais internos? A propriedade é que a soma deles dá igual a 180 graus, né? Portanto, A mais C, medida de A mais a medida de C é igual a 180 graus, tá? Se nós considerarmos ainda AB, o segmento AB e o segmento CD como sendo paralelos, né? E traçarmos aqui uma transversal em BD, nós vamos ter definidos aqui 2 ângulos. Que ângulos são? O ângulo B e o ângulo D. Aplicando aí a mesma ideia, nós concluímos o seguinte, que B e D também são colaterais internos, B e D são colaterais internos e, portanto, B mais D, a medida do ângulo B mais a medida do ângulo D dá igual a 180 graus, tá certo? Seguindo esse mesmo raciocínio aí, se nós considerarmos agora AC e BD como sendo as paralelas, os segmentos paralelos, e considerarmos aqui AB como sendo a transversal, nós vamos concluir que C e D são ângulos colaterais internos. E, portanto, a medida de C mais a medida de D dá igual a 180 graus. Se você considerar agora que CD é a sua transversal, nós vamos ter a mesma ideia para A e B. A e B se tornam. E, portanto, A mais B também dá igual a 180 graus. Então é o seguinte, nós vamos agora descobrir qual é a relação que existe entre A e C, B e D, tá certo? Eu posso fazer aqui a seguinte relação, olha só. Eu posso pegar A mais C igual a 180, que é essa que nós temos aqui em cima, tá? E A mais B igual a 180. Se eu subtrair uma menos a outra aí, A menos A dá 0. Aqui vai ficar C menos B. 180 menos 180 é 0. Então, C menos B é 0. C igual a B.
certo? E quem são B e C? B e C são ângulos opostos, tá certo? Então, pessoal, se nós considerarmos agora A mais C igual a 180 e considerarmos aqui C mais D igual a 180, o que é que nós vamos ter? Se eu subtrair o de cima menos o de baixo, ó, C menos C dá 0, A menos D vai ser igual a quem? Igual a 0. Se A menos D é igual a 0, então A vai ser igual a D. Com isso, fica provado, pessoal, que os ângulos opostos são congruentes e os ângulos vizinhos são suplementares. Essa era a nossa primeira propriedade. Então, a segunda propriedade, pessoal, diz assim: em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Se você olhar para essa figura aqui, AC é congruente a BD, certo? E AB é congruente a CD, tá certo? Como é então que nós podemos demonstrar isso? Para demonstrarmos essa propriedade, pessoal, eu vou traçar aqui a diagonal em AD, tá certo? Nessa figura aqui. E aí nós vamos definir aqui quem são os ângulos, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de X, esse outro ângulo aqui de Y, esse outro ângulo aqui de Z, e esse outro ângulo aqui, pessoal, vou chamar de W. E com isso, pessoal, nós vamos provar aqui a congruência de triângulos, os triângulos ABD e ACD. Como é que nós podemos provar essa congruência de triângulos? Se você reparar aqui, esse ângulo X e esse ângulo W aqui, eles são ângulos alternos internos, tá? Se eles são alternos internos, então eles são congruentes, tá? X é congruente a W, tá? Tem a mesma medida, pois são alternos internos. Temos também que o lado AD é um lado comum aos dois triângulos, tá? Nós vamos ter ainda o seguinte, pessoal. Se eu considerar aqui o segmento AAC e o segmento BD, eles são paralelos, né? Então, eu vou traçar aqui uma transversal. Essa transversal vai passar aqui em A e aqui ela vai passar em D, tá certo? É essa mesma diagonal aqui, tá bom? O que é que acontece? Essa diagonal, ela vai definir aqui o ângulo Y e vai definir aqui o ângulo Z. Se você reparar, Y e Z são alternos internos. Y e Z são alternos internos, portanto, são congruentes também, né? Portanto, Y é congruente a Z. E o que é que nós temos então? Desses casos de congruência, nós vamos ter o caso da congruência dos triângulos, tá? Qual vai ser a congruência aqui? Ângulo, lado, ângulo. Portanto, pessoal, por ângulo, lado, ângulo, nós temos então que o triângulo ADC, ABD, é congruente ao triângulo ACD. Se eles são congruentes, então eles têm os mesmos lados, tá? Os lados são congruentes. Portanto, fica provado então que que AC tem a mesma medida que BD e que AB é congruente a CD.
A terceira propriedade diz ainda que em todo paralelogramo as diagonais se intersectam no ponto médio delas. Então eu tenho aí um paralelogramo qualquer, parecido um retângulo, né? Então eu tracei aqui as diagonais AD e BC, e o ponto O é o ponto médio dessas duas diagonais, que é onde elas se intersectam, tá? Então agora vamos fazer a nossa demonstração. Bom, a terceira propriedade diz que em todo paralelogramo as diagonais se intersectam no ponto médio delas. Nessa figura aqui nós temos um paralelogramo ABCD e temos um ponto O aqui. Esse ponto O é o ponto médio das diagonais AD e BC. Tá certo? Uma forma da gente demonstrar essa terceira propriedade é se a gente conseguir provar que esses dois triângulos aqui, ó, AOB e COD, se eles são congruentes, tá bom? De que forma nós podemos demonstrar isso? Vamos partir dos ângulos aqui da base, tá? Esse ângulo aqui, esse daqui. Vamos tentar ver se eles são congruentes a algum ângulo aqui do triângulo de baixo, tá? Veja só, esse ângulo aqui, OAB, ele é congruente a esse outro ângulo aqui, ó, ODC. Por quê? Porque eles são alternos internos, tá? Então vamos escrever isso, tá? Vamos chamar isso aqui de X e esse outro aqui de Y. Então X é congruente a Y, pois são alternos internos, né? Nós vamos ter ainda que esse AB tem o mesmo comprimento de CD. Nós vimos isso na propriedade passada. AB é congruente a CD, certo? E além disso, se você pegar aqui esse ângulo aqui que eu vou chamar de Z e esse ângulo aqui que eu vou chamar de W, você vai perceber que eles dois também são alternos internos, né? Se a gente considerar aqui AB paralelo a CD, então nós concluímos aqui que Z é congruente a W, pois eles são alternos internos. Tendo provado essas três coisas, pessoal, nós podemos provar, então, pelo critério ângulo-lado-ângulo, que os triângulos AOB e COD são congruentes. Certo? Esses triângulos sendo congruentes, o que é que nós conseguimos provar, então? Nós conseguimos provar que AO, portanto, é congruente a OD. Conseguimos provar também que CO é congruente a OB. Portanto, o O vai ser o ponto médio aí de quem? De A, D e BC. Beleza? Então é isso, essa dica. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.